Hoje eu quero mostrar para vocês 5 exemplos onde a gente aplica a Lei Geral dos Gases Ideais. Então, seja bem-vindo e qualquer dúvida pode entrar em contato. Basicamente, antes de substituir as informações nessa fórmula, nós precisamos conferir as unidades. O primeiro exemplo, nós temos o seguinte, uma certa massa de gás é mantida com temperatura constante, apresenta 150 cm3 confinados a 2 atm de pressão. Se você está na dúvida o que é esses centímetros cúbicos, continue lendo a questão. Qual é o volume final da mesma massa de gás quando a pressão passar para 5 atm? Então aqui nós analisamos 3 grandezas: pressão, volume e temperatura. E aqui está dizendo que a temperatura vai ser constante durante toda a transformação. Então, como a temperatura inicial é a mesma que a temperatura final, nós podemos simplificar e ficamos então só com pressão vezes o volume. E aqui está dizendo que a pressão é 2 atm, a inicial, e que a final é 5 atm. Então eu sei que esses 150 centímetros cúbicos é o meu volume inicial, e se você olhar para a resposta também está em centímetros cúbicos, que vai ser nosso volume final. Então nós já podemos substituir as informações. A minha pressão inicial vale 2, o meu volume inicial vale 150, a pressão final vale 5 e eu vou determinar ali o volume final. Vou multiplicar ali 2 vezes 150, dando ali 300. Aqui eu só troquei os dois lados da equação, não fiz nenhuma operação, e agora eu passo 5 ali dividindo 300. Nós temos então um valor final de 60 centímetros cúbicos. No exemplo número 2, nós temos uma transformação que acontece com pressão constante. Então, nosso interesse agora é só no volume e na temperatura. Ele diz que inicialmente o volume é de 180 litros e pede para a gente calcular o volume final quando a temperatura inicial aumenta de 27 para 87. Lembrando que antes de substituir o valor da temperatura, nós precisamos converter essa informação para Kelvin. Então, veja como é que fica. Eu vou substituir ali temperatura em Celsius por 27, então nossa temperatura inicial é 300 Kelvin. A temperatura final eu coloco ali 87 mais 273, dando então a temperatura final de 360 Kelvin. Agora a gente substitui as informações, lembrando que eu vou cancelar as informações aqui de pressão, fica só volume e temperatura. Então o volume inicial é 180 litros, temperatura inicial 300 Kelvin. A partir desse ponto você tem várias maneiras de desenvolver esse cálculo. E aí você tem que treinar a parte matemática para ver qual é a melhor solução para você. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse 360 que está dividindo aqui o meu volume final e vou passar ele aqui do outro lado da igualdade, multiplicando. Então fica 180 vezes 360, tudo isso aí dividido por 300. Fazendo o cálculo aí na calculadora, nós temos um volume final de 216 litros. No exemplo número 3, nós temos uma transformação que acontece com volume constante. Então, nosso interesse agora é na pressão e na temperatura. Ele diz que a temperatura inicial é 0 graus Celsius e que essa temperatura aumenta para 80 graus Celsius. Diz também que a pressão inicial vale 2 atm e quer saber qual é a pressão final depois desse aumento de temperatura. Então, a gente já sabe que precisa transformar essa temperatura para graus Celsius, para Kelvin, perdão, vamos fazer isso aqui. Então, primeiro 0 fica 0 mais 273, nós temos temperatura inicial de 273 Kelvin. A temperatura final ali a gente coloca 80 mais 273, dando então temperatura final de 353 Kelvin. Vamos substituir essas informações então aqui na fórmula. Só observa que eu cancelei aqui volume inicial com volume final porque é o mesmo valor. Então a minha pressão inicial vale 2, a minha temperatura inicial vale 273, pressão final é o que eu vou determinar e a minha temperatura final é 353. Então, da mesma forma que eu fiz na outra questão, esse número que está aqui dividindo, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade multiplicando. Então, depois de realizar as operações, nós temos uma pressão final de 2,59 atm. No exemplo número 4, nós temos uma transformação que acontece mudança nas 3 grandezas: pressão, volume e temperatura. E aí tem que ter muita atenção porque ele não fala qual é o valor final, mas ele fala, por exemplo, que a temperatura aumentou 20 graus e que o volume diminuiu 20 litros.
E aí a gente também precisa transformar a temperatura para Kelvin. Então a primeira coisa que a gente faz é essa transformação. A temperatura inicial era 27 graus Celsius, que fica então 300 Kelvin. A temperatura final, ela falou que aumentou 20 graus, então era 27. Quando aumenta 20, vai para 47. E aí a gente transforma esse valor para Kelvin e nós temos então 320 Kelvin. Vamos agora colocar essas informações na fórmula. A pressão inicial vale 15 e a gente quer descobrir a pressão final. O volume inicial vale 100 e ele fala que o volume final, na verdade, diminuiu 20 litros. Então, se a gente tem 100 no início, no final nós vamos ter 80. E aí as temperaturas, a gente já descobriu aqui que a inicial é 300 e a final é 320. A partir daqui, você pode ter várias maneiras de calcular essa pressão final. Como eu já falei anteriormente, vai depender do que você acha mais confortável e mais natural a maneira de fazer. Como é que eu escolhi então resolver isso aqui, ó? Esse 80 que está aqui em cima multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo, ele vem aqui para baixo do lado do 300, e aí do lado do 300 aquilo ali vai ser a multiplicação. Embaixo aqui, ó, o 320, ele está dividindo, ele passa para o outro lado ali multiplicando, ele vai para cima e multiplicando. Então a gente tem esse valor. Fazendo os cálculos aí, nós chegamos a uma pressão final de 20 atm. O exemplo número 5 também é uma transformação que altera as três grandezas. Então, muita atenção na hora que for substituir os valores. E a gente também tem que tomar cuidado aqui com a temperatura, ó, que está em graus Celsius. A gente precisa fazer todos os cálculos com temperatura em Kelvin. Então, fazendo a transformação ali, ó, menos 273 torna-se então 200 Kelvin. E aí vamos substituir as informações, ó. Pressão inicial vale 4, volume inicial vale 100, temperatura inicial vale 200. Pressão final vale 1, volume final vale 500 e temperatura final é o que a gente vai determinar. A partir daqui você resolve da maneira que for mais confortável para você. O que eu vou fazer? Vou multiplicar os termos que está lá em cima, ó. 4 vezes 100 vai ficar 400 e 1 vezes 500 vai ter 500. Eu agora vou dividir ali 400 por 200, que vai ter 2, e agora eu faço a multiplicação cruzada aqui, ó. 2 vezes temperatura final vai ser igual a 500, aí o 2 passa dividindo, nós temos então uma temperatura final de 200. Mas cuidado, quando a gente faz o cálculo em Kelvin, o resultado também é em Kelvin. E aí mesmo que tenha ali na alternativa 200, ele quer saber a temperatura em graus Celsius. Então agora vamos transformar esse valor para graus Celsius. A gente utiliza a mesma fórmula, coloca ali 200 menos 273, nós temos uma temperatura então de menos 23 graus Celsius. Valeu, muito obrigado e até a próxima.